Bom dia a todos. Bom dia, Zeke. Oi, som funcionando. Ok, legal. Bom, mais um dia de estudo maravilhoso. Aqui no Rio, um sol já bem quente, né? O céu azulzinho, calorzinho, gostoso para quem gosta, né? Muito quente mesmo, né, Matadora? A essa hora a gente já está tendo aqui um aperitivo do que vai ser o nosso verão. Mas vamos adiante que é bom, né? A gente precisa de sol, a gente precisa de chuva, a gente precisa de tudo e a gente tem que agradecer a Deus por esses dias maravilhosos que a gente está aqui vivenciando. Nós vamos iniciar a nossa prece, mas eu vou ler uma mensagem, um pensamento que eu abri aqui e achei lindo, eu gostei, né? E quando a gente encontra coisas boas assim, é bom a gente passar adiante. Ele diz assim: cada medalha de amor ofertada a um irmão em sofrimento é ao mestre que o farás. É através do bem que praticares, das lágrimas que consigas secar, dos sorrisos que possas devolver e da paz que te seja possível estender, que te farás merecedor das benesses celestiais. E é tão fácil de fazer essas coisas, não é? Não é difícil, não é complicado, não gasta. Todos nós podemos fazer, né? Enxugar uma lágrima, provocar um sorriso, dar a paz para alguém. Isso aí, com uma palavra, a gente consegue, né? Como nosso amigo Zeke, que traz aqui para nós todas as manhãs. A gente pode fazer o mesmo, né? Vamos então agradecer a Deus por isso tudo que Ele nos oferece, por esse dia lindo, por essa manhã maravilhosa, por essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor, reunidos em Teu nome, com esses amigos maravilhosos que, através de suas experiências, passando um para os outros, vamos assim aprendendo, tendo conhecimento que necessitamos para realizarmos a nossa caminhada em busca da perfeição, em busca da felicidade. Ampara-nos, Senhor, sempre com o Teu amor. Fortalece em cada um de nós sempre essa vontade de estarmos aqui, buscando conhecimento, buscando esse entendimento, mas principalmente, Senhor, fortaleça em todos nós a vontade de vivenciarmos, para que possamos realizar essa caminhada o mais rápido possível e assim podermos desfrutar de todas as maravilhas que Tu tens para nos oferecer. Envolva o nosso amigo André, que fará os estudos e que trará para nós os esclarecimentos que precisamos. Envolva a nossa amiga Cindy, que está aqui hoje como organizadora, disciplinadora da sala. E a todos nós, Senhor, que os nossos corações possam estar alegres e abertos para todos os esclarecimentos que vierem, fortalecidos sempre pelo Teu amor. Assim, em Teu nome, em nome dessa espiritualidade amiga que nos sustenta, que nos ampara, mas acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai de amor e bondade, nós Te pedimos a permissão para iniciarmos os nossos trabalhos desta manhã. Que assim seja, graças a Deus. Gente querida, um beijo no coração de todos, bons estudos para todos nós. Zeke, um beijo bem grande e liberando o microfone para você. Obrigado, Betinha. Bom dia, pessoal que chegou, Rei, Muriel, Ju e Exortador. Bom dia para todo mundo. O nosso estudo de hoje é o Livro dos Espíritos, terceira parte, Leis Morais. Nós estamos no capítulo 2 e entrando agora no item 1, Finalidade da Adoração. Tá, Aninha, por favor, passa ou para a Heloísa ou para a Cindizinha, porque elas podem publicar links aqui na área de texto, porque elas têm o arroba e vocês não têm. Só passar para ela que ela coloca para nós aqui, tá? Obrigadão. Então, a finalidade da adoração, a partir da questão 649. Bom, então o que a gente inicia, o que vale para nós iniciarmos aqui o nosso trabalho, primeiro nós entendermos o que vem a ser adoração, do modo
como nós praticamos, do modo como a história nos mostra essa prática em todos os povos e a quem é dirigida essa ação. Primeiro a gente tem que lembrar que a adoração ela consiste em atitudes que reverenciam e honram não só a Deus, mas a deuses e também a antepassados, dependendo da sua cultura. Nós lembramos que no nosso mundo ocidental, Deus, não só no nosso ocidental, mas também no Oriente, em especial no Oriente Médio, a adoração é sempre dirigida à divindade ou às divindades. E lá já no mundo oriental, se nós pegarmos, por exemplo, nas tradições budistas, nós não temos ali, por exemplo, adoração a Deus, mas existe a adoração aos mortos, aos desencarnados. Basta nós vermos, por exemplo, na religião messiânica, nós temos ali os altares que são montados, que são criados como adoração aos antepassados. E aí, então, temos essa prática. Se nós fizermos um estudo no passado, para entendermos principalmente a adoração direcionada a Deus, não existe fonte melhor de estudo do que o próprio Antigo Testamento, que é um dos livros mais antigos, que traz relatos para nós sobre a vida e sobre o desenvolver de um povo muito antigo, o povo hebreu. E eu vou pegar aqui ler aqui algumas passagens, só para a gente lembrar de que modo que eles faziam as suas adorações. De uma forma figurada, nós temos ali, por exemplo, Adão e Eva, Caim e Abel, que são os dois personagens, as 4 personagens mais antigas da Bíblia, e que mesmo de uma forma figurada, traz para nós uma prática que era bastante comum junto àquele povo. Então nós temos ali Adão e Eva tinham comunhão regular com Deus no Jardim do Éden. Isso se encontra então no livro Gênesis. Caim e Abel trouxeram a Deus oferendas de vegetais e de animais, inclusive ali sendo o motivo de disputa entre até daqui a pouco de disputa entre eles, de preferência, de valorização. Os descendentes de Sete invocaram o nome do Senhor, como se encontra no livro A Gênese. Noé construiu um altar ao Senhor para oferecer holocaustos depois do dilúvio. A gente lembra que o holocausto é a queima de animais ou de uma oferenda em homenagem à divindade, porque essa queima fazia com que essas oferendas se transformassem em fumaça, subissem ao céu, e isso, no entendimento daqueles que praticavam, era a forma de elevar essa oferenda. Abraão assinalou a paisagem da terra prometida com altares para oferecer holocaustos ao Senhor, e falou intimamente com ele. Somente depois do Êxodo, a gente lembra que o Êxodo é aquela passagem onde o povo hebreu foi transferido do Egito para a terra prometida por Moisés. Então, somente depois do Êxodo, quando o tabernáculo foi construído, é que a adoração pública tornou-se formal. A partir de então, sacrifícios regulares passaram a ser oferecidos diariamente, e especialmente no sábado, e Deus estabeleceu várias festas sagradas anuais como ocasiões de culto público dos israelitas. O culto a Deus foi posteriormente centralizado no Templo de Jerusalém. Quando o templo foi construído, isso em 586 a.C., os judeus construíram sinagogas como locais de ensino da lei e adoração a Deus enquanto no exílio e aonde quer que viessem a morar. As sinagogas continuaram em uso para o culto, mesmo depois de construído o segundo templo de Zorobabel. Nos textos do Novo Testamento havia sinagogas na Palestina e em todas as partes do mundo romano. A adoração na igreja primitiva era prestada tanto no templo de Jerusalém quanto nas casas particulares. Fora de Jerusalém, os cristãos prestavam culto a Deus nas sinagogas, enquanto isso lhes foi permitido. Quando lhes foi proibido utilizá-las, passaram a cultuar a Deus noutros lugares, geralmente em casas particulares, mas às vezes em salões públicos.
Então esse aqui é um pequeno histórico, bem simples, bem objetivo, para a gente lembrar que a relação do homem com Deus, ela é muito antiga. E como os Espíritos já colocaram para nós, que as leis morais e a própria intuição da existência de Deus se encontra registrado na consciência do próprio ser humano, e ele passou a se tornar ateu quando ele começou a racionalizar a sua fé, racionalizar a sua crença. Tanto é assim que, se nós pegarmos tribos isoladas, pequenas sociedades isoladas no decorrer da história, e começar a analisar as suas práticas, nós veremos ali não só a liderança e a guerra, que são duas práticas bastante comuns, o estabelecimento de uma hierarquia através da força, através da sabedoria, mas nós veremos também práticas relacionadas a curas e práticas também relacionadas à adoração de alguma divindade. Tem um documentário que é muito interessante, que eu vou recomendar para vocês, chamado A História de Deus. Para quem não conhece, é um documentário produzido pelo Discovery Channel, e ele tem 3 partes. A primeira parte ele trata da vida, o universo e o todo. O segundo, as leis de Deus. E o terceiro, a fé e a ciência. E eu postei os links desse documentário, que se encontra ali disponível no YouTube, lá em cima no nosso site, ali no banner, se vocês olharem, www.virtual.spiridige.net, e vocês dêem uma chegadinha no quadro de avisos lá no final. Então eu coloquei A História de Deus, Discovery Channel, e coloquei ali as 3 partes desse documentário, cada parte com aproximadamente 45 minutos. Quando se fala em História de Deus, ele conta desde das crenças mais antigas até a visão da ciência e a visão das religiões de modo geral. E eu recomendo porque eu considero esse como um dos melhores documentários que eu já assisti, não só pelo tema, mas pela forma que ele foi produzido. E eu separei aqui só o trecho inicial, para a gente poder aqui ver como no caso, a produção da BBC de Londres faz uma prévia de como entender a relação do homem com Deus desde os seus tempos mais antigos. Isso para ratificar aquilo que os Espíritos já disseram, que na consciência já se encontrava a intuição da existência de Deus para os homens mais primitivos. Eu vou colocar um trechinho aqui então, tá? Bom dia pessoal que chegou. Vou colocar um trechinho para a gente poder aqui fazer um aquecimento, e depois a gente retorna para o nosso raciocínio. Vamos lá então. Na cidade de Yazd, no sul do Irã, um sacerdote vigia um fogo sagrado em um templo zoroastriano. Dizem que ele está queimando continuamente há 2000 anos. Várias gerações de sacerdotes têm vigiado este fogo, alimentando-o com madeira de sândalo e cobrindo as brasas com as cinzas, para que ele nunca se apague. O sacerdote usa uma máscara para que seu hálito não contamine a chama. Esta chama sagrada não é Deus, mas por sua pureza, ausência de substância e pelo conforto que oferece, ela é uma das formas com as quais as pessoas tentam imaginar o inimaginável e descrever o indescritível, a natureza verdadeira de Deus. Não importa como você defina Deus, ou se acredita nele, o mundo em que vivemos foi moldado pela convicção humana universal de que há algo além da própria vida e de que há um buraco com a forma de Deus no centro do universo. Nós inventamos muitas formas para preencher esse buraco com muitos deuses ou apenas um. Com deuses da caça, da agricultura e da guerra. Com deuses do mar e do céu. Nós imaginamos Deus como uma austera figura paterna ou uma mãe fértil. Imaginamos um Deus de ciúme, ira e punição.
e um Deus de justiça, sabedoria e amor infinito. Mas afinal, por que a humanidade começou a acreditar em Deus? A resposta pode ser encontrada nas cavernas, onde nossos ancestrais se aproximaram pela primeira vez de seus deuses. E nos campos, onde ainda podemos clamar por sua ajuda. Também nas cidades dos mortos, onde os espíritos de nossos ancestrais são homenageados. E nos templos, onde a ira dos deuses tem sido aplacada com sacrifícios sangrentos. Mas, acima de tudo, a resposta está no desejo humano de estarmos unidos a algo maior do que nós mesmos. Algo que está além, ou quem sabe, profundamente dentro de nós. Para alguns, é a realidade suprema, que é apenas um outro nome para Deus. Esta série é sobre a história de Deus e as diversas formas de sua concepção em diferentes épocas e culturas. Mas ao contar a história de Deus, também estaremos contando nossa própria história e compreendendo um pouco mais o que significa ser humano. A história de Deus. A vida, o universo e o todo. Bom, esse aqui foi só uma prévia. Um documentário chamado A História de Deus, Ju, esse nome que a gente colocou agora, que foi só para a gente poder ter uma ideia de que modo que a própria história nos mostra a nossa relação com Deus. E é exatamente aquilo que os próprios espíritos já sempre afirmaram para todos nós. Então, quando a gente fala sobre finalidade de adoração, pois é, né? Então, quando se fala sobre finalidade da adoração, a gente precisa entender qual é o objeto dessa adoração. E aí, então, né, nós voltaríamos lá no início do Livro dos Espíritos, na primeira questão, ou na primeira parte, logo no início, quando Kardec começou, então, a travar com os espíritos um diálogo, tentando entender quem é exatamente Deus, ou principalmente o que é exatamente Deus. E a partir dali, o homem se relacionando com o Criador, ou com essa criatura. Lembrando que nós temos religiões que são monoteístas, religiões que são politeístas, como é o caso, por exemplo, dos próprios hindus, são politeístas. E ali, então, cada um fazendo as suas oferendas, cada um fazendo os seus sacrifícios. Ontem eu tive a oportunidade de assistir a um documentário que foi produzido pela BBC, que aliás a BBC é excepcional em termos de documentários, que ela falava sobre a história de Montezuma, que foi o imperador pré-colombiano dos astecas, e aí, então mostrou como foi construído aquele império, quem era ele, que ele era visto como um semideus, mas principalmente essa relação divina que eles tinham, que as pessoas, né, que os súditos naquele caso, se relacionavam com o próprio imperador e também com a própria divindade. Estava com Deus, Lisa? Com a própria divindade. E ali mostrava que os sacrifícios eram bastante comuns. Os sacrifícios humanos, né, onde havia um altar preparado no alto de alguma daquelas pirâmides que foram construídas. E depois também, né, os homens, que principalmente pessoas que eram capturadas nos combates que eram travados entre os diversos segmentos, né, ou as diversas sociedades daquela região. E aí então eles eram levados para um sacrifício, os seus corações eram arrancados e oferecidos então ao Deus Sol. E tanto deles nesse caso, como em outras sociedades também, como por exemplo, pessoas que eram lançadas em vulcões para que pudessem acalmar a ira dos deuses, crianças que eram sacrificadas também a título de adoração por esses deuses, porque as crianças simbolizavam a pureza, simbolizavam o próprio o sacrifício, o amor que os homens tinham com relação a Deus. As mulheres virgens, por exemplo, né, a gente lembra de Abraão, que foi ali sugerido que ele sacrificasse o próprio filho a Deus, né, e no último momento então isso foi impedido. E aí então nós começamos a nos perguntar, né, não apenas a Deus, mas quem é esse Deus que a gente vê? Se nós pegarmos o Antigo Testamento, nós veremos ali aquele Deus, principalmente trazido pelas orientações de Moisés, é aquele Deus vingativo, aquele Deus com características bastante humanas,
um Deus que pedia adoração, pedia o seu reconhecimento, né? Um Deus vaidoso, um Deus que era vingativo, um Deus que necessitava do sacrifício dos homens. E aí, então, com o passar do tempo, nós começamos a mudar essa ideia. O Brás colocou que já era um espírito obsessor. Na verdade não, Brás. O que a gente deve entender é o seguinte: é a evolução do pensamento humano. Se nós pegássemos uma sociedade que não tinha nenhum tipo de culto estabelecido, que não tinha nenhum tipo, bom dia Michele, bom dia pessoal, que não tinha nenhum tipo de relacionamento equilibrado com a divindade, se fazia necessário então que os espíritos trouxessem para nós práticas específicas direcionadas para alguém que primeiro deveria ser temido, depois deveria ser respeitado e depois deveria ser amado. Então os espíritos tinham essa preocupação de mostrar que aquele Deus, que era um Deus que deveria ser temido, era ele que deveria regrar a conduta daquelas pessoas. Quando a gente pega, por exemplo, a passagem do Êxodo, quando Moisés conduz o povo hebreu pelo deserto, nós lembramos que ali eles faziam adoração aos deuses, ao bezerro de ouro, né, que é aquela passagem clássica do Antigo Testamento. Havia práticas envolvidas com a riqueza, com a luxúria, com sacrifícios e tudo mais, e a única forma de regrar a conduta daquele povo era você fazendo com que eles tivessem medos. E esses medos eram trazidos por esses espíritos como uma forma educativa. Depois, quando eles começaram a ter mais lucidez a esse respeito, a gente pode perceber que daquela parte antiga do Antigo Testamento modificou-se para a parte mais recente do Antigo Testamento, a prática, o relacionamento do homem com Deus começou a se modificar. E aí então chegou Jesus e dizendo que Deus não era aquele Deus severo, mas era um Pai amoroso. Então a gente percebe que isso vai se transformando com o passar do tempo pela própria necessidade que as sociedades tinham naquela época. Então, os espíritos tinham esse entendimento. E claro, naturalmente, que os homens colocavam também a sua contribuição, porque não havia necessidade de nenhum sacrifício humano. Então havia influência dos espíritos, certamente, mas essa questão dos sacrifícios, de todos os rituais que eram feitos, a própria sociedade, tá, beleza, Mir? A própria espiritualidade tinha essa preocupação de fazer com que o homem direcionasse melhor o seu pensamento. Agora nós estudamos uma doutrina, uma filosofia, que mostra para nós que todas as práticas exteriores são desnecessárias. Mas se você colocasse esse tipo de pensamento naquela época, ela simplesmente passaria sem ser notada, passaria despercebida. E era necessário que ela fosse notada. Para isso, então, as práticas exteriores, as vestimentas, os rituais, os cânticos, as danças, os altares que foram construídos. Então hoje nós ainda temos esse tipo de prática, mas muito diferente do que era naquela época. E certamente no futuro isso também vai se modificar, porque nós estamos saindo dessa fase materialista e entrando na fase das energias, na fase dos pensamentos. E essa nova fase para nós é a fase da libertação do homem, da libertação de sua consciência. Brás colocou, civilizações mais antigas da Terra não passou por essas crenças como no Oriente, todas elas passaram. Se nós pegarmos também, Brás, essa questão das crenças orientais, nós lembramos que nós temos ali as mais antigas, como por exemplo os sumérios, que estavam ali no Oriente Médio, nós pegamos os hindus, ali no continente indiano, nós pegamos ali na China, no Japão, eles também tinham suas práticas ritualísticas. Então, diferentemente umas das outras, mas a gente tem que lembrar sempre que, mesmo que haja essa diferença, se nós falamos, por exemplo, da China, falamos do Japão, mas se nós falamos da Austrália, que não deixa de ficar naquela região do Oriente, nós tínhamos também práticas ali, práticas bem primitivas, né, que os aborígenes adotavam, ali no próprio Sudeste Asiático também. Então, cada região com práticas específicas, na África também, principalmente. Né, na África nós tínhamos ali sacrifícios animais, que é, por exemplo, hoje, o que as próprias religiões de tradições africanas aqui no Brasil, essas práticas dos sacrifícios animais e tudo mais, é uma herança daquilo que acontecia na África. Então, mas o importante da gente chamar a atenção não é o que eles estão fazendo, mas por que estão fazendo e a quem estão fazendo. E aí mostra exatamente essa ideia da adoração a Deus, mas cada um dentro da sua própria cultura, dentro do seu próprio entendimento. Deixa eu ver aqui. A Luísa colocou um pouco mais acima, nada era pedido, o povo é que oferecia um tributo para aplacar as dificuldades daquela época. Para a gente poder entender, né, o homem muitas vezes
adotava uma prática com relação a Deus, da mesma forma que ele adotava uma prática com relação ao seu próprio semelhante. Hoje nós não damos presentes para as pessoas que a gente gosta em época de Natal, em época de aniversário, em épocas festivas. Por que não fazemos isso também com Deus? Se nós fazemos isso para as pessoas e as pessoas se sentem agradadas, se nós fazemos isso com o rei, o imperador que se tinha naquela época, o chefe de uma determinada aldeia, oferecia para ele um presente, e você depois era tratado de uma forma melhor, é interessante a ideia da barganha, né? O homem ficava ali sempre tentando adular aquele que era superior para poder receber um benefício de volta. E aí, se eu faço isso com o meu chefe, eu dou um presentinho para ele, e depois de um tempo ele me dá uma promoção, por que eu não posso fazer isso com Deus então para tentar conquistar alguma coisa? É o entendimento do homem, de fazer com que o seu reconhecimento se transforme através de benefícios, através de algo material. Sem dúvida, Brás. Né? A infância desta humanidade, dessa que a gente vive hoje também, principalmente. Né? Deixa eu ver aqui. Os escritos antigos, mais antigos da Terra, eram dos Vedas. Não menciona nada dessas práticas. Né? Mas, da mesma forma, Brás, embora eles não tivessem as práticas de sacrifício, eles tinham práticas de adoração. É isso que a gente deve compreender. Se nós pegarmos hoje, por exemplo, a religião hindu, se você faz uma viagem pela Índia, que aliás seria esse um dos meus sonhos, né? Fazer uma viagem pela Índia e conhecer ali os diversos templos, né? Porque os hindus, eles cultuam, embora tenham ali, né, os seus deuses primários, eles têm ali deuses secundários que beiram aos 3.000, cada região com deuses diferentes. E ali você entra naqueles pequenas pirâmides, naqueles pequenos zigurates, e ali você encontra templos de adoração aos vários deuses, onde as pessoas fazem ali o seu jejum, fazem ali os seus sacrifícios, levam as suas frutas, praticam ali a sua adoração. Então, mais uma vez, não importa o que fazem, mas para quem fazem e como fazem. Né? Então, tanto os Vedas como os hindus que vieram depois, se nós pegarmos os judeus que vieram como descendência dos hebreus, se nós pegarmos aqui os povos pré-colombianos aqui na América, na África, enfim, em cada região do mundo, todos eles têm a mesma prática, como reconhecimento a Deus, como reconhecimento dessa força superior. A Darlene colocou, né? Quero ver se entendi. Nos primórdios da humanidade, a espiritualidade maior também não era evoluída como a vemos hoje. Os espíritos colocaram para nós, Darlene, uma resposta que nós estudamos recentemente, quando nós falamos de espíritos protetores, espíritos amigos. Né? E quando se fala sobre essa questão dos espíritos amigos, nós perguntamos, um espírito puro, ele pode ser um espírito protetor de uma pessoa em especial? Os espíritos colocam não, né? Mas um espírito ultra evoluído pode também ser um protetor? Eles colocam não. Você não vai colocar um professor de filosofia para poder alfabetizar uma criança. Então cada sociedade, cada época da humanidade, cada indivíduo tem ali o seu mentor, o seu instrutor, de acordo com a sua evolução. Eu não posso esperar, por exemplo, que uma professora do primário, do ensino fundamental, que procura, por exemplo, alfabetizar uma criança, eu não posso esperar que ela me ajude a desenvolver uma tese de doutorado. Não porque ela não tenha competência, mas porque ela não tenha conhecimento, não é a sua área de atuação. Para que eu possa trabalhar uma tese de doutorado, eu tenho que pegar um doutor. Eu não posso pegar uma professora que está alfabetizando. Então a função dela, na verdade, é trabalhar com aquelas crianças nos primeiros momentos da sua vida acadêmica. Depois ela vai evoluindo, eu vou pegando professores do ensino fundamental, professores do ensino médio, professores do ensino superior, e assim sucessivamente, conforme eu vou me desenvolvendo. Nessa nossa relação com o mundo espiritual é a mesma coisa. Os espíritos estão ali, embora coordenados por espíritos superiores, aqueles espíritos de um escalão mais baixo, mas que estão preocupados com a evolução, estão contribuindo com a evolução da humanidade, cada um dá a sua assistência de acordo com o entendimento. Não adianta a gente imaginar Jesus, por exemplo, trabalhando diretamente com o povo hebreu naquela época, de 1500 anos antes da sua chegada. Porque ele falaria de amor para um povo que só entendia sobre a violência. Para um povo que tinha ainda se encontrava numa distância muito grande do entendimento do sentimento, da paternidade, do relacionamento fraterno, da caridade, como Jesus pregava. Se ele por acaso tivesse vindo falar a mesma coisa naquela época de Moisés, ou um pouco antes disso, ele provavelmente teria sido executado como alguém que não fazia diferença nenhuma. Daí então a importância de cada época da humanidade, de cada período da humanidade, nós temos ali grupos de espíritos capacitados para aquele nosso momento.
Se nós evoluirmos, por exemplo, hoje, do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração, nós estamos em processo de transformação que pode durar ali 1 século, 2 séculos. Não pensemos que a partir de segunda-feira o mundo se transformou, mas ele é um processo mais demorado. Quando nós conseguimos atingir o equilíbrio desse mundo de regeneração, nós teremos outros espíritos com um grau mais elevado nos acompanhando e nos orientando. Então, tudo dentro da nossa capacidade. É assim que a gente pode colocar. Né? O Reinaldo, para complementar, colocou, né? Creio que a espiritualidade superior era evoluída assim, mas aqueles reencarnados estavam em fases primárias de evolução, necessárias à evolução natural da massa populacional habitante de nosso planeta. A evolução vai se dando aos poucos. Né? Então, e a Darlene colocou, né? Foi por causa dela que perguntei. Né? E Jesus também, se for especulação, não precisa responder. Olha, o Jesus veio no momento certo. É importante a gente lembrar assim, que a humanidade, ela sempre traz para nós aqueles missionários, aqueles esclarecedores, no momento certo da humanidade. Se nós pegarmos os espíritos que começaram a se manifestar na época de Kardec, por exemplo, meados do século XIX, e tivéssemos trazido Kardec lá em 1500, quando a Inquisição estava pegando fogo e botando fogo em todo mundo também ali, certamente ele seria queimado sem nenhum tipo de preocupação. Seria classificado como um herege, todo o trabalho do mundo espiritual estaria perdido, porque tudo aquilo seria simplesmente manifestações demoníacas. Então foi necessário que viesse uma doutrina esclarecedora e racional como essa, numa época em que o pensamento iluminista na França e na Europa estava dominante. E o pensamento iluminista era o quê? A racionalidade acima de tudo. Então tudo no momento certo, para que não haja desperdício de esforços. Não adianta a gente querer fazer algo no momento em que não é possível se fazer. Tudo no momento certo. E a mesma coisa hoje. Estamos aqui em pleno século XXI, estudando a doutrina espírita através daquilo que Kardec trouxe, através daquilo que os espíritos vêm trazendo desde então, mas eles não podem revelar mais do que a gente está capacitado. É um filme muito interessante, né? O Poço e o Pêndulo mostra bem isso dessa época da Inquisição, como era a influência da igreja também ali, bem interessante, exatamente da forma como que a gente vê hoje, né, desses esclarecimentos que os espíritos trazem, dentro da nossa capacidade de entendimento. Eles não podem filosofar demais, mesmo que a gente tenha essa pretensão, essa arrogância de dizer assim, não, pode falar tudo que eu entendo. Não adianta. Porque não adianta a gente pegar uma pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas que entendam do que eles estão falando, e milhões, bilhões de pessoas continuam simplesmente fora daquele contexto. Tudo que vem trazer é para a transformação da humanidade. Aqueles indivíduos que são mais capazes, que têm um contato mais íntimo com o mundo espiritual, pelo fato de estarem espiritualizados, eles sim têm contato com essas revelações. E nós temos ali uma série de espíritos que colocam para nós, né, que se encontram nessa condição. Aqueles que se encontram mais próximos da desmaterialização, aqui do mundo físico, aqueles que estão mais dentro dos valores trazidos pelo mundo espiritual superior. Então, esses têm contato com revelações. Agora, o resto vai sempre se desenvolvendo de acordo com o tempo, de acordo com o período. É assim que a gente deve entender. A minha colocou, ainda bem que meu pai não está aqui, senão, coitado do Zé, que é bombardeado de perguntas, né? Olha, o problema não são as perguntas, né? O problema são as respostas, né? Porque perguntar todo mundo pode, responder que já é uma outra história. Então a gente vai com calma porque o Andor é de barro, né? E já viu como é que as coisas, né? O santo é de barro, né? Então perguntar pode perguntar à vontade, isso não tem problema nenhum. Agora depois que a coisa complica. Aqui no Livro dos Espíritos, então, na questão 649, nós temos aqui a pergunta trazida por Kardec. Em que consiste a adoração? Nós já falamos sobre a adoração, que é nós prestarmos uma homenagem, é que nós honrarmos o objeto da nossa adoração, que é o caso, por exemplo, né? A gente vê uma palavra muito comum, que as pessoas dizem assim, nossa, eu adoro você. O adoro, para nós, se tornou, na verdade, um sentimento de afeto. Mas a adoração, uma prática, é uma prática de honra, é uma prática de respeito a um determinado objeto. E essa prática da adoração que nós estamos tratando hoje é a adoração à divindade. Então nós já entendemos que é a prática. Todo mundo fala, também adoro vocês, não tem nenhum problema. Mas o adoro vocês significa que eu gosto muito de vocês. E não porque eu vou fazer uma prática de adoração num altar em homenagem a vocês. Então nós mudamos a palavra, mudamos o sentido da palavra, mas a prática mesmo se transformou. O Matador colocou, né, o tipo gostar mais forte, né, que não chega a ser amor. É quase ali, né? A gente sempre tenta ali encontrar palavras
encontrar palavras que identifiquem os nossos sentimentos, né? Então, mas a gente vai em frente. Então, quando a gente fala sobre essa adoração, Kardec perguntou em que consiste a adoração. Os espíritos respondem: é a elevação do pensamento a Deus. Pela adoração, o homem aproxima de Deus e aproxima de Deus a sua alma. Então está ali. Quando a gente tem a prática da adoração, de nós chegarmos, por exemplo, a fazer uma prece, a gente lembra que o louvor nada mais é do que uma adoração. E quando nós estudamos sobre a prece, nós lembramos que naquela entrevista que nós assistimos, o entrevistado, eu não lembro o nome dele agora, ele colocou para nós, assim como os próprios espíritos trazem, que a oração ela tem três finalidades. Primeiro, o louvor, o segundo, o pedido, e o terceiro, o agradecimento. Esse louvor, quando nós falamos, por exemplo, no Pai Nosso: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Santificado seja o vosso nome, quer dizer, nós estamos ali prestando honra ao nome de Deus, ou ao próprio Deus, santificando o seu nome, quer dizer, engrandecendo. Isso é uma adoração através da prece. Não é adoração através de um ritual, não é adoração através de um sacrifício, mas é adoração através de uma prece. É verdade que orar às 6 da tarde é louvor? Tipo, estar louvando a Deus? Aquela pergunta clássica, Mia: 6 horas de que lugar você está falando? No horário de verão ou fora do horário de verão? No Brasil ou no Japão? Se a gente vai perceber que o horário é uma questão humana. Não tem nada a ver com aquilo que Deus espera de nós. Inclusive, se a gente estuda, por exemplo, no esoterismo, a angiologia, a Mônica Bonfilho é uma das mais conceituadas angiologistas, né, ou angeliólogas aqui do nosso país. Ela escreveu muitos livros com relação a essa prática, né, da nossa relação com os anjos. E eu tive a oportunidade de ler alguns livros dela, e ela mostra que anjos, que tem alguns anjos em especial, isso para quem naturalmente acredita e para quem pratica, né, com todo respeito às crenças, mas tem ali alguns anjos que eles vêm durante 1 hora, em determinado horário do dia, para poder se aproximar daqueles que são os seus protegidos, ou são os seus assistidos. E esses assistidos são eleitos de acordo com a data de nascimento. Eu lembro que o meu anjo viria da 1h40 às 2h40. Eu falei: poxa, mas tinha que vir de madrugada? Não podia vir meio-dia, 1h da tarde, mais ou menos, aí que estava mais fácil? O meu tinha que vir de madrugada, né? E aí, então, quando a gente fala sobre essa questão do horário, a hora do Ângelus, por exemplo, que é essas 6 horas da tarde que você colocou, que é uma prática católica, né? 4h30 da manhã é pior o seu, entende, Alene? O meu ainda está ali meio dormindo, né? Mas, então, quando a gente fala da hora do Ângelus, é uma questão de prática religiosa. Isso faz parte da crendice humana, né? Porque eu acredito nisso, porque a minha religião mostrou que isso é importante, que não só às 6 horas da tarde, mas se eu abrir a Bíblia, colocar ali uma vela acesa e fazer uma prece às 6 horas da tarde, vai tornar muito mais potente do que eu fazer durante o trânsito. Quando eu estou ali na Marginal Pinheiros de São Paulo, naquele trânsito infernal às 3 horas da tarde, e aí então eu faço a minha prece naquele momento. Aí eu vou dizer assim: não, se eu fizer essas 6 horas de joelho, ouvindo aquela musiquinha naquele altar, seria muito mais potente do que aquela hora. E na verdade é a hora que o homem entra em contato com o ser humano, entra em contato com Deus através do seu pensamento, e não simplesmente entrar em contato, mas a intensidade da sua fé é que vai fazer a diferença. Nós podemos fazer aqui preces, como nós já estudamos aqui no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, podemos fazer preces à vontade. Muitas dessas preces da boca para fora. Então eu coloco aquelas preces comoventes, aquelas preces emocionantes, mas eu estou fazendo prece para vocês aqui olhando para a televisão do lado. E todo mundo fica: nossa, mas que prece linda. E eu estava completamente desconectado do mundo espiritual. Por isso que a gente fala, no momento de sofrimento, que o nosso pensamento se torna muito mais intenso, muito mais próximo do mundo espiritual. É quando eu busco de fato o relacionamento com o mundo espiritual. Quando eu peço alguma coisa para aliviar a minha dor. Agora, quando está tudo bem, é sempre preces superficiais. São sempre preces superficiais. O Reinaldo colocou, né, acho que faz parte da evolução da racionalidade da fé. Não pode ser? É aquela história aí, a gente primeiro aceita por dogma, aceita por imposição. Depois a gente começa a aceitar por racionalidade. Então nós temos 3 fases da humanidade que a gente já colocou. Primeira fase do instinto. A fase do instinto: eu acredito porque eu tenho que acreditar, porque alguma coisa me move a isso.
Depois a gente entra na fase da racionalidade, quando eu começo a pensar, e aí então nós encontramos uma faca de dois gumes. Porque a racionalidade pode me aproximar, porque eu solidifico a minha fé, pela razão, ou eu posso deixar de acreditar, porque aquilo que eu quero acreditar não encontro. E aí então o ateísmo começou a ser criado pelo fato da gente pensar demais, de eu querer respostas dentro das minhas convicções, dentro dos meus padrões, para algo que não pode ser respondido simplesmente. Então eu coloco, já que você não pode me responder, então eu não acredito. E a terceira fase é a fase do sentimento. Quando o homem já não precisa mais pensar, ele simplesmente tem a relação. E nós estamos aqui hoje, eu vejo a humanidade hoje, saindo da fase do instinto e entrando na fase da razão. Vocês achavam que a gente estava entrando na fase dos sentimentos, né? Grande decepção para vocês. A gente está aprendendo a pensar. Tanto é assim que basta a gente olhar as práticas religiosas que acontecem pelo mundo afora. Quando você liga a televisão e você vê aqueles cultos, quando você vai numa igreja, quando você vai até mesmo no centro espírita, quando você vê ali aqueles rituais que são praticados nas mais diversas religiões, quando as mulheres são obrigadas a obedecer determinadas regras enquanto os homens têm as suas próprias práticas. Enfim, o que nós vemos ali é que nós estamos ainda presos nessa questão do instinto, principalmente na nossa relação com o mundo espiritual. Mas é algo que está mudando. Os espíritos estão agora falando para nós, olha, chegou o momento em que todas as coisas deverão ser estabelecidas no seu verdadeiro sentido, como na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Então é hora da gente começar a pensar. E muitas estruturas religiosas, que se baseavam nos dogmas, se baseavam nos rituais, começam a ruir. Os seus pilares começam a ruir, a sua estrutura começa a tremer. Por que isso tudo? Porque a gente começa a pensar sobre tudo aquilo. Eu tenho que fazer isso. Por que eu tenho que fazer isso? E se eu não fizer dessa forma e fizer da outra hora? Então, Mia, e se eu não rezar 6 horas da tarde e rezar 7 horas? Esses questionamentos começam então a chamar a minha atenção. Eu tenho que comemorar o Natal à meia-noite. Só que no Brasil, meia-noite em dezembro, é horário de verão. E aí? Eu comemoro às 11 horas ou eu comemoro à meia-noite? Ou eu espero para comemorar 1 hora da manhã? Como é que fica? Será que eu vou ser destituído da graça divina pelo fato de eu não cumprir o horário exatamente? Olha que bagunça que fica então essa questão das práticas humanas. Né? Deixa eu ver o que foi colocado. O Trem colocou para nós sobre ocultismo e misticismo. Tudo são práticas, Trem. O ocultismo, o espiritismo é visto como ocultismo por algumas culturas, por algumas religiões. Por que ocultismo? Porque mostra aquilo que está oculto ao entendimento do homem. E todo mundo acha que o espiritismo é cheio de práticas secretas, cheio de atitudes estranhas, etc. e tal, é chamado de oculto. O misticismo é a mesma coisa. Eu mistifico uma ideia e então dentro daquelas práticas eu faço o culto às minhas divindades, etc. e tal. Né? Então, 6 horas, de repente 6 horas Deus está trabalhando em outra coisa, ele deve estar criando alguma galáxia. É melhor orar em qualquer lugar, depois ele pega na caixa postal dele que fica mais fácil, viu, Mia? Do que a gente imaginar que as coisas são assim. Né? Então qualquer hora é hora, não precisa ter um horário específico não. Essa questão da hora é nossa, principalmente. Exatamente, o horário da Ave Maria é a hora do Ângelus, que é uma prática católica. Tá? Mas a gente lembra sempre que basta a gente pensar um pouquinho que as coisas se modificam. Na questão 650, vamos em frente. A adoração é o resultado de um sentimento inato ou produto de um ensinamento. A gente lembra, o Reinaldo colocou hora e lugar, bem interessante que você colocou, Rei, antes da gente entrar na questão 650, porque quando a gente fala do lugar, a gente lembra que os templos religiosos, os espaços sagrados, foram construídos para que o homem pudesse direcionar melhor a sua fé. Daí então hoje que centros espíritas, que deveriam ser centros de reunião para o estudo da sua doutrina, se tornou também uma prática religiosa. Se tornou um lugar religioso. Eu preciso ir no centro para fazer uma prece. Eu preciso ir na igreja para fazer uma prece. Mas por que você não faz fora dela? Não, porque lá é melhor. Lá é a casa de Deus. A casa de Deus é o universo. Então, nós, tanto de horários como locais, a gente tem que desmistificar essa ideia de que tem lugares sagrados ou não. É a mesma história. Eu preciso ir ao cemitério para visitar um ente querido que desencarnou. Eu não posso fazer isso em casa? Não, tem que ir no cemitério porque é lá que ele está enterrado. Aí o espírito coitado falou assim, vou ter que ir lá no cemitério, né? Fazer o quê? Ele está me esperando lá.
Podia ser numa praça, podia ser num shopping center, não, tem que ser no cemitério, cheio de cadáveres, cheio de espíritos perturbados, não tem lugar melhor. Então, quer dizer, somos nós que colocamos os espíritos nessa roubada e a gente fala que é eles que estão lá. Eles estão longe de lá, eles querem que está cada vez mais longe. Pela vibração, pelo sofrimento que a gente encontra no cemitério, pelas lembranças dolorosas que muitos deles estão, é ali que a gente coloca as nossas práticas religiosas. Equívoco da nossa parte, mas faz parte da nossa natureza ainda. Questão 650, em qualquer lugar, né, Mi? 650. A adoração é resultado de um sentimento inato ou produto de um ensinamento? Sentimento inato como da divindade. A consciência de sua fraqueza leva o homem a se curvar diante daquele que o pode proteger. Aqui a gente viu, né, no início daquele documentário, que mostra exatamente que os homens primitivos, movidos pelo instinto, conseguiam, ou faziam ali suas práticas para se conectar em contato, se colocar em contato com o mundo espiritual. E aí então tinha deuses da natureza, Deus da agricultura, Deus da fertilidade e tudo mais, que era o modo como ele se relacionava. Nesse documentário vocês vão perceber que ele fala sobre as cavernas, onde nós tínhamos ali os homens que colocavam as mãos na parede, aquelas pinturas rupestres que a gente via assim dos desenhos, né, que eles colocavam dos animais e tudo mais. Algumas mãos, aquela brincadeira que é feita em aula de educação artística, você coloca a figura de um peixinho cortado em papel, pega ali uma peneira com tinta, esfrega uma escova de dente e de repente sai aquela tinta salpicada. Aí você tira ali o desenho do peixinho e fica aquela parte branca, não pintada, de flor, de peixinho, de coração. Né? Vocês já fizeram isso, todo mundo já fez, né? Então, fazer aqueles desenhos. A mesma coisa acontece, a gente acha que essa prática é novidade, né? Os homens primitivos já faziam isso quando eles pegavam tintas que eram produzidas pelas cascas das árvores, pelas folhas, pelas flores, e depois sopravam, misturavam com água, colocavam num canudo e soprava. Colocava a mão na parede e soprava em cima da mão. Aí eles tiravam e ficava assim aquele desenho perfeito da mão. Era o homem entrando em contato com Deus através do contato com a natureza. E aí então a gente vê que é instintivo. Desde aquele tempo ele sentia a necessidade de entrar em contato com uma força superior. Quando hoje as pessoas dizem assim, eu não acredito em Deus, eu não acredito em nada do mundo espiritual, a gente não deve crucificar ninguém. Se ele não acredita é porque as suas respostas não foram respondidas. A partir do momento que vierem as respostas, ou que ele buscar no lugar certo, essas dúvidas serão dissipadas. Eu comentei com vocês que eu recebi uma visita nesse fim de semana de uma ex-aluna minha, e aí então ela falava assim, olha, que ela estava contando uma história de onde ela trabalhava, que tinha ali umas práticas ritualísticas meio estranhas e tal, né, com velas pretas acesas aqui e ali, né, e ela fazia aquela cara de assustada, eu tentava desmistificar isso tudo, né. Eu falei, não se preocupa com a prática, presta atenção na pessoa, naquilo que ela faz, naquilo que ela fala. Se ela é uma pessoa egoísta, porque isso demonstra exatamente aquilo que ela tem dentro e coisa e tal. Ela falou assim, porque tem uma amiga minha que é espírita, e ela falou assim que a minha energia está muito baixa, que eu preciso fazer ali um tratamento homeopático, um tratamento espiritual, que isso vai melhorar e coisa e tal. Tá bom. Aí ela falou assim, mas sabe, tem coisa no espiritismo? Algumas coisas no espiritismo que eu até acredito. A minha resposta foi instintiva e de bate-pronto, né? Eu falei, então aquilo que você não acredita ainda é porque você não entendeu. Porque ela fala assim, porque eu acredito na reencarnação, porque o meu relacionamento com a minha família é muito intenso, e ela disse que isso foi assim, assado. Então é exatamente isso que a gente coloca. Aquilo que por acaso a gente não acredita, ou por acaso aquilo que dispersa dúvidas, é aquilo que não foi entendido naturalmente. Então é um sentimento inato. Mas o interessante da pergunta de Kardec, ele coloca dois aspectos diferentes. A adoração é resultado de um sentimento inato ou produto de um ensinamento? O sentimento é inato, a prática é produto de ensinamento. Porque muitas vezes nós vemos ali práticas que são milenares. Basta a gente ver, por exemplo, os judeus. A prática judaica e a prática muçulmana, claro que os muçulmanos vieram bem depois dos judeus, mas se nós pegarmos essas duas religiões que são realmente muito antigas, nós vemos ali que as práticas, elas continuam sendo feitas desde os tempos antigos, então elas vêm sendo passadas de geração após geração para chegar naquela condição atual. Então nós transferimos, a mesma coisa acontece conosco. Basta a gente ver que muita gente que vem de religiões dogmáticas, dessas religiões tradicionais, e entra na doutrina espírita, continua com algumas práticas. Acreditando, por exemplo, das 6 horas,
que você fazer uma prece de joelho é mais intensa, de que você deve ali colocar uma toalha branca. Então a gente vai transferindo ou transmitindo essas tradições por uma questão de ensinamento, mas com um objetivo instintivo. Já que a gente não sabe fazer, é assim que acontece. A Suzana colocou, né, o menino lobo não tinha influência divina alguma. O que a gente lembra sempre, né, Suzana, é que tudo depende de um comportamento. Se nós falarmos do menino lobo, por exemplo, são as crianças selvagens, né, que a gente pode colocar, né, a wild childs, né? Então são as crianças selvagens, são aquelas que foram perdidas em florestas, aquelas que por acaso tiveram uma educação baseada ou uma educação não, né, uma vivência conectada com os animais. A sua própria razão, embora a chame instintivamente para essa adoração, ela não consegue porque o seu entendimento é completamente distorcido. Mas se ela for inserida numa sociedade, ela naturalmente vai deixar desenvolver esse aspecto espiritualista de uma forma absolutamente natural. Então, nesse caso, ela não tinha influência divina alguma, mas a gente percebia que, pelo modo como ela se relacionava, ela tinha ali esse sentimento bloqueado. Mas não que não havia. Porque dificilmente a gente vai perceber que alguém que é criado, porque nós nos vemos como criaturas de Deus. Por mais que eu negue, não, porque não foi Deus que me criou, porque foi a natureza e coisa e tal, isso é um sistema para justificar a descrença de algumas pessoas ou de alguns segmentos científicos. Mas a partir do momento em que você se coloca como criatura de alguma coisa, essa criatura te influencia mesmo que você não se dê conta. As pessoas no passado, como a gente colocou, os homens pré-históricos, adoravam as pedras, adoravam o sol, adoravam a chuva, os trovões, tudo uma questão de adoração. E ela vinha de modo instintivo. Ele tinha medo daquilo, e quando ele tinha medo, o que ele fazia? Ele agia de uma forma submissa. Ele prestava a sua reverência para evitar aquele tipo de ataque. Então a gente lembra assim que não podemos colocar um conhecimento absoluto, ou um conhecimento geral, genérico, de determinada ideia para pontos específicos. Então, no caso dele, está bloqueado pelo tipo de influência. Mas se você der vazão, isso vai nascer instintivamente, naturalmente. Essa ideia do sagrado para todos nós, bom dia Caput, bom dia Mazé, bom dia pessoal que chegou. Essa ideia do sagrado para todos nós, ela se encontra de forma instintiva. Tanto é assim que não apenas da educação que nós recebemos, mas pelo próprio instinto. Deixa eu ver aqui também. Vamos em frente então. Questão 400 e... Só um instantinho. Questão 651. Houve povos desprovidos de todo sentimento de adoração? Ou seja, houve no passado sociedades que não acreditavam em absolutamente nada do mundo espiritual? Que não tinham religião alguma? Se nós estudarmos a história, a gente não precisa entrar muito nessa questão de ficar perguntando ou ficar vendo as religiões atuais. Se nós pegarmos a história, todos os livros de história têm uma preocupação muito grande em falar sobre a economia, sobre a arte e sobre a religião de cada povo. Os hebreus, os fenícios, os sumérios, os babilônios, né, todos eles, cada um com sua característica. Se nós pegarmos as tribos indígenas, por exemplo, que se encontram ali num caminho paralelo ao das sociedades desenvolvidas, digamos assim, todos eles tinham ali os seus cultos. Todos os grupos tinham os seus pajés, os seus homens religiosos. Isso os indígenas, isso nas tribos africanas. Então nós vemos ali que esse sentimento espiritual sempre esteve presente em cada povo. Não houve nenhum povo que estava ali destituído desse sentimento. Então os Espíritos respondem o seguinte para nós. Não houve, porque jamais houve povos ateus. Todos compreendem que há, acima deles, um ser supremo. Aí nós perguntamos assim, mas escuta, a União Soviética e Cuba, dois países socialistas, e a China também, que proibiam o culto religioso e eram considerados sociedades ateias. Olha que interessante, proibiam o culto religioso, mas não significa que eles não tinham. A gente lembra que o próprio axioma, né? O axioma significa algo que é inquestionável, uma lei praticamente. Você só proíbe alguma coisa que existe.
É aquela mesma história que muitas vezes são argumentos utilizados contra o espiritismo, principalmente pelas religiões evangélicas, que dizem assim, e católicas também, católicas evangélicas de um modo geral, que dizem assim que o espiritismo infringe uma lei divina, porque faz a evocação de espíritos. E Moisés tinha proibido. Muito bem, ponto. Um outro ponto, os espíritos não podem se manifestar porque Deus proíbe. A gente fala, não, porque Deus não permite. Aí a gente pensa assim, tá, vamos comparar as duas equações, vamos montar um sistema. As duas equações. Primeiro diz que os espíritos não se manifestam, que isso é coisa do diabo. Segundo, que Moisés proibia. Então se ele proibia é porque podia. Se podia, é porque eles fazem. Então nessas sociedades que impõem a ideia do ateísmo, o fazem contra o instinto humano, contra a natureza humana. E nesse caso, como a Mia colocou, faziam isso de modo instintivo. Faziam de modo escondido. Então eram feitas em templos, esses templos foram fechados. Eram feitas secretamente, como os próprios hebreus, judeus naquela época, a gente lembra de Paulo de Tarso, que depois que ele se converteu, ali às portas de Damasco, ele começou então a pregar o evangelho aos gentios, e ele então promovia reuniões secretas. Para quem leu o livro Há 2000 anos, lembra de um relato interessante, que a esposa do senador Públio Lentulus, ela era cristã, eu não lembro o nome dela agora, mas ela era cristã, e ela então se colocava, se reunia com outros cristãos de formas secretas, em casas de outras pessoas, em cavernas. Lívia, né? Obrigado, Betinha. Então Lívia também, ela se escondia, até que houve aquele caso em que depois de uma batida dos centuriões romanos, prendeu ali uma série, né, prenderam uma série de cristãos para poder sacrificar na arena. Entre elas Lívia, desculpem contar o fim do filme. Né? Então, mas mostra ali que eles eram então perseguidos exatamente porque eles tinham uma prática que era proibida. Nessas sociedades, como por exemplo, que são consideradas sem religião, que é o caso da antiga União Soviética, hoje a Rússia também tem essa prática, embora hoje nós tenhamos a Igreja Católica Ortodoxa Russa, mas na época dos socialistas, por exemplo, elas eram todas fechadas. Então vários países, várias nações impunham essa proibição. Mas, mais uma vez, se você proibia é porque havia. E isso mostra claramente para nós que, embora tenhamos países que vivam esse estilo sem religião, só o vivem pelo fato de imporem essa regra. Mas a partir do momento em que os governos começam a se modificar e as pessoas começam a vivenciar essas experiências, a ter a liberdade de expressar o seu sentimento religioso, isso volta naturalmente a se reconstruir. Por isso, então, sempre houve na consciência humana essa busca pelo seu Criador. Questão 652, vamos lá? Pode-se considerar a adoração como tendo sua fonte na lei natural? Quando nós estudamos sobre lei natural, nós falamos de tudo aquilo que regra os fenômenos do nosso mundo material, os fenômenos que regram o mundo espiritual e aquilo que conduz o homem, pela sua própria consciência, para a evolução e para a divindade. Então são leis naturais que nos conduzem instintivamente ou automaticamente a um determinado caminho, digamos assim. E a lei de adoração, quer dizer, o homem buscar a divindade, só o fato de ser uma forma instintiva já mostra que isso já é nato do homem. E sendo nato do homem, só pode fazer parte dessa lei natural instituída por Deus. Assim como o homem busca a divindade, nós temos também a gravidade que regulamenta a relação entre os corpos, a relação material. Então, quando Kardec pergunta se considerar a adoração, essa prática, como uma lei natural, os espíritos responderam que essa adoração faz parte da lei natural, porque é o resultado de um sentimento nato no homem. Por isso a encontramos entre todos os povos, embora sob formas diferentes. Fala, professor, bom dia. Sob formas diferentes. Então todas as sociedades, todos os homens buscam isso. Então hoje, mais uma vez, principalmente a partir do século XVIII, século XIX, quando o ateísmo começou a se tornar muito mais intenso, até mesmo porque, quando se fala em ateísmo, nós pensamos na época, na Era da Razão,
E naquela época nós tínhamos ali o positivismo de Auguste Comte, nós tínhamos ali o racionalismo de outras filosofias, que faziam com que o homem buscasse, através do seu próprio conhecimento, o entendimento sobre Deus. Então ele queria definir Deus dentro de suas concepções. Só que a sua razão, a sua inteligência, estava completamente voltada para aquele mundo material que ele vivia. Então ele era inteligente para conhecer a ciência, era inteligente para conhecer a filosofia, mas a sua inteligência não alcançava a espiritualidade. Daí então, em vez de ele dizer assim, olha, realmente a minha inteligência é muito limitada para eu compreender aquilo que é incompreensível para mim ainda. O homem dizia assim, já que eu não entendo, eu não acredito. Mas a gente lembra sempre que o fato de você não crer em Deus não destitui você de valores nobres, valores morais dos mais elevados. Porque existe aquela ideia de quando você se revela como um ateu, imediatamente pensa que você é uma pessoa má, você é um criminoso. Houve uma pesquisa, a gente já comentou sobre isso, mas a gente traz de volta para que a gente possa ilustrar um pouco esse nosso raciocínio. Uma pesquisa feita nos Estados Unidos, em que eles perguntaram na rua, em quem você não votaria para presidente da República? Você não votaria num negro? Você não votaria num homossexual? Você não votaria numa mulher? Ou você não votaria num ateu? Massivamente o ateu foi o eleito como aquele não votado. E por que isso tudo? Eu votaria em você, Wagner. Você é um homem ali, ó, um homem que merece a fé. E por que isso tudo? Porque eles têm essa relação de que o homem ateu é o homem mau. O homem ateu é aquele que não acredita em Deus e, consequentemente, ele é capaz de fazer tudo. Mas a gente se esquece que, independente da crença do homem, os valores instintivos, que são ali atributos divinos que se encontram presentes na consciência do homem, eles se desenvolvem independente da sua razão. Eu não preciso acreditar em Deus para ser um homem de bem. Basta simplesmente que eu deixe aflorar esse instinto, deixe aflorar essa lei natural que regra a minha vida, que regra a minha conduta. E daí então, para a gente poder perceber que num país que é eminentemente cristão, como é o caso dos Estados Unidos, colocaram então os homens que são ateus como a parte negra da sociedade. Aquela parte então, a parte do mal. E normalmente a gente vê muitas vezes nos discursos religiosos que aqueles homens que são ateus têm pacto com o diabo. Aí os ateus colocam assim, meu amigo, é o seguinte, eu não acredito em Deus, consequentemente eu não acredito em diabo, eu não acredito em céu, eu não acredito em inferno. Por que você acha que eu acredito no diabo? Faz uma confusão muito grande. E na verdade aquele que é ateu simplesmente fez uma opção pela razão. E não fez uma opção pelo mal. É a sua inteligência que conduz a sua vida. E ele não aceita, por exemplo, o misticismo. E esse ateísmo é uma consequência natural da mistificação das religiões. Quando você prega fantasias, quando você prega mitos, quando você prega místicas. E aí então o homem racional diz assim, olha, eu não acredito nisso. Eu não acredito que você, acendendo vela, vai mudar alguma coisa na sua vida. Eu não acredito que você ficar sem se alimentar... Obrigado, Cindizinha. Que você ficar sem se alimentar vai mudar alguma coisa com relação à sua natureza espiritual. Eu não acredito que quando você morre você vai para o céu, você vai para o inferno. Então são conceitos que foram transmitidos na nossa educação religiosa que, se por acaso eu começar a pensar demais, eu simplesmente paro de acreditar. Mas aí então, por que a gente acredita então na doutrina espírita? Porque ela veio como uma consequência da observação. Eu conheço um médium, ou eu sou médium, eu analiso aquilo que vem como conteúdo dessa relação com o mundo espiritual, acredito nas fontes e na informação que me é trazida, e isso faz com que eu acredite do meu jeito no mundo espiritual. Quando a gente coloca, por exemplo, que quem são os adeptos do espiritismo? Na época de Kardec, muitos cientistas se aproximavam e eles não tinham religião. Mas eles disseram assim, peraí, olha, eu estou gostando do método como as coisas estão se desenvolvendo. Eu estou gostando do método como esse estudo se desenvolve. E a partir de agora eu acredito na existência do Espírito, mas não necessariamente acredito na existência de Deus. Por que isso tudo? Porque Deus ainda é inalcançável para a razão humana. Ele quer acreditar, ele quer ver as coisas, ele quer ter informação palpável.
O espírito se manifesta através da psicografia, através da psicofonia, através da materialização. E Deus? Então nós temos muitas pessoas que acreditam nos espíritos, mas têm dúvidas com relação a Deus. Aí imediatamente vem aquela ideia: nossa, se você não acredita em Deus, então é porque você tem pacto com o diabo de novo. Coitado do diabo. Tudo é culpa dele. Então a gente fala o quê? Da razão e do entendimento. Mas então, se eu não acredito em alguma coisa, é porque me falta a resposta. Mas a lei natural sempre me leva a essa busca. Eu posso achar as práticas de hoje práticas ridículas. Mas a partir do momento em que eu tenho uma forma racional, uma forma equilibrada de me conectar com o mundo espiritual, e isso preenche essa lacuna que se encontra presente na minha mente, eu então começo a acreditar de um modo diferente. Então as pessoas, na verdade, aqueles que não possuem religiões, na verdade têm problemas com as instituições humanas, não com a fé propriamente dita. Tanto é assim que nós temos ali muitas pessoas que dizem que acreditam em Deus. Aí você pergunta: mas qual é a sua religião? Eu não tenho religião. Aí todo mundo já entorta o nariz, coitado dele de novo. Quer dizer, todo mundo sofre preconceitos pelo fato de se portarem diferente nessa relação com Deus. Todo mundo acredita que tem que ter aquela fórmula, que você tem que ter aquela prática, que você tem que ter aquele rótulo, que você tem que estar naquela instituição e ter aquela carteirinha. Mas se você diz assim: olha, eu simplesmente acredito em Deus, ponto. Mas eu não frequento igreja, não faço nada. Muitas vezes a crença dele acaba sendo muito mais intensa do que aquele que frequenta regularmente uma igreja. Porque ele está numa prática exterior, mas ele não consegue se envolver intimamente com Deus. Olha que interessante, quando a gente começa a pensar nas várias formas de nos relacionarmos com Deus. O importante é que a nossa consciência, o nosso intelecto, a nossa razão, se convença da existência dele e busque uma forma de se relacionar. Se a gente se deixar levar pelo instinto, a gente sempre vai sofrer as consequências disso. E sofrer essas consequências significa desilusão, fantasia, decepção. Porque a gente coloca, por exemplo, que existem homens na face da Terra que são portadores da palavra divina, que são sacerdotes dos mais diversos. Aí então o sacerdote comete um equívoco na sua vida pessoal e todo mundo começa a dizer então que ele é um pecador, porque a religião dele não presta, porque é isso, porque é aquilo. Ele é um homem. Somos nós que esperamos demais do próprio homem. Alguns possuem mais conhecimento a respeito daquela religião, mas não significa necessariamente que ele tenha se espiritualizado na mesma proporção. Ele pode conhecer textos como nós. Falamos de textos, pegamos livros, falamos de páginas. Nossa, como ele é espiritualizado? Não, ele estudou. Mas e as suas dúvidas íntimas? Dúvidas das mais diversas. Perguntas não respondidas, dificuldades que não foram atendidas, decepções, medos, expectativas. Tudo isso faz parte do espírito humano. Então não confundamos conhecimento intelectual com a fé, com a crença pessoal de cada um. Porque cada um se desenvolve no seu próprio tempo. E ter dúvidas faz parte do ser humano. Certa vez a gente estudava sobre essa questão da nossa relação com Deus, e eu disse assim, que se por acaso alguém disser, eu não acredito em Deus, se ele estiver numa sala, por exemplo, aqui no Pautalk, ele é banido. Porque ele cometeu a maior das ofensas, não acreditar naquilo que todo mundo acredita. E a nossa resposta é: todos nós temos o direito de duvidar. Porque a dúvida significa busca de resposta. Eu posso não acreditar hoje, posso não acreditar dessa forma, mas o dia que vier a resposta que eu espero, eu passo a acreditar. E isso não é blasfêmia nenhuma. Um cristão que diz assim: olha, eu sinto muito, mas eu não acredito em Jesus. Todo mundo fala: nossa, você não acredita? Que coisa absurda. Não é problema. Eu não acredito num monte de coisa. E não acreditar significa não ter respostas respondidas. E isso não isenta ninguém da mesma atenção, do mesmo respeito, porque a dúvida dele deve ser respeitada. Assim como a minha certeza deve ser respeitada. Muitas vezes nós temos uma relação mais próxima com pessoas que acreditam na mesma coisa, mas que nós não suportamos a convivência. Então dúvidas não significa caráter. Dúvidas significa apenas uma dificuldade para encontrar as respostas. Então se você tiver dúvida, continue com a sua dúvida, mas busque respostas de um modo racional, para que ela seja respondida. Porque você tem a mesma liberdade de não acreditar, quanto eu tenho a liberdade de acreditar. Porque Deus não se preocupa se a gente acredita ou se não acredita. Cada um no seu próprio tempo.
Aquela resposta clássica, você não acredita em Deus, mas Ele acredita em você. É tão bonitinho, né? Mas não deixa de ser uma realidade. Porque você está ali cumprindo a sua missão como um espírito reencarnado. Tem ali todas as leis naturais que regem a sua existência e que vão te conduzir para esse ou para aquele lugar. Você acreditar ou não acreditar é um problema seu que você vai ter que resolver. E não existe aflição maior do que a própria dúvida. Alguém que vive aquele vazio existencial, que não sabe por que existe, não sabe de onde vem, não sabe para onde vai. Mas essa dúvida faz parte das suas próprias provas. Porque ele se envolveu num caminho, ou ele seguiu por um caminho, em que as respostas que ele buscava estavam em direção ao outro. Mas vai chegar um momento em que ele vai se deparar com a realidade. Muitos ateus, olha que interessante, vocês não imaginam. Muitos ateus desencarnam, chegam no mundo espiritual e dizem assim, eu não sabia que era assim. Então quer dizer que o espírito continua vivo? Continua. Mas você acredita em Deus? Ele vai dizer, não, não acredito em Deus. Ele está desencarnado, é um espírito imortal e não acredita em Deus porque a sua razão não alcançou essa resposta. Mas é aos poucos que isso vai acontecendo. Em compensação você pergunta para as pessoas, você acredita em Deus? Acredito. Então me prova. Ele vai falar assim, olha, não posso te provar, eu simplesmente acredito. Para a gente poder perceber que cada um se relaciona com Deus de um modo muito específico, de um modo muito especial. Ele é modesto e realista, principalmente, né, Miriam? Então isso que é mais importante da gente entender nessa questão da adoração. Eu vou ler um artigo para a gente poder finalizar aqui o nosso trabalho. Tá, Anderson, nós estudamos a doutrina espírita e eventualmente nós tratamos também sobre mediunidade. Tá? Só que o nosso tema de hoje é aquele que se encontra ali no banner, que fala sobre adoração. Tá legal? Seja bem-vindo. É um artigo que foi escrito por Rodolfo Caligares. Como adorar a Deus? Vou fazer a leitura desse texto e em seguida a gente já faz aqui o nosso encerramento. Ele diz o seguinte, bom dia pessoal que chegou. Em todas as épocas, todos os povos praticaram a seu modo atos de adoração a um ente supremo, o que demonstra ser a ideia de Deus inata e universal. Com efeito, jamais houve quem não reconhecesse intimamente sua fraqueza e a consequente necessidade de recorrer a alguém todo-poderoso, buscando-lhe o arrimo, o conforto e a proteção nos transes mais difíceis dessa tão atribulada existência terrena. Tempos houve em que cada família, cada tribo, cada cidade, cada raça tinha os seus deuses particulares, em cujo louvor o fogo divino ardia constantemente na lareira ou nos altares dos templos que lhes eram dedicados. Retribuindo essas homenagens, assim se acreditava, os deuses tudo faziam pelos seus adoradores, chegando até a se postar à frente dos exércitos, das comunas ou das nações a que pertenciam, ajudando-as em guerras defensivas ou de conquistas. Em sua imensa ignorância, os homens sempre imaginaram que, tal qual os chefes tribais ou os reis e imperadores que os dominavam aqui na Terra, também os deuses fossem sensíveis às manifestações do culto exterior, e daí a pomposidade das cerimônias e dos ritos com que os sagravam. Imaginavam-nos, por outro lado, preocupados de sua autenticidade e de sua hegemonia, e vez ou outra, adeptos de uma divindade entravam em conflito com os de outra, submetendo-a a provas, sendo então considerado vencedora aquela que conseguisse operar feito mais surpreendente. Sirva-nos de exemplo o episódio constante no terceiro livro dos Reis, capítulo 18, versículos de 22 a 40. Ali se descreve o desafio proposto por Elias aos adoradores de Baal, para saber-se qual o Deus verdadeiro. Colocadas as carnes de um boi sobre o altar dos holocaustos, disse Elias aos seus antagonistas: Invocai vós, primeiro, os nomes dos vossos deuses, e eu invocarei depois o nome do meu Senhor. E o Deus que ouvir, mandando fogo, seja esse o Deus. Diz o relato bíblico que por mais que baalitas invocassem o seu Deus, em altos brados e retalhando-se com canivetes e facetas, segundo o seu costume, nada conseguiram. Chegada a vez do Deus de Israel, esse fez cair do céu um fogo terrível, que devorou não apenas a vítima e a lenha, mas até as próprias pedras do altar. Diante disso, auxiliado pelo povo, Elias agarrou os seguidores de Baal
e arrastando-os para a beira de um rio, ali os decapitou. O monoteísmo, depois de muito tempo, impôs-se, afinal, ao politeísmo, e seria de crer-se que, com esse progresso, compreendendo que o Deus adorado por todas as religiões é um só, os homens passassem pelo menos a respeitar-se mutuamente, visto as diferenças agora serem apenas quanto à forma de cultuar esse mesmo Deus. Não foi tal, porém, o que se sucedeu, e os próprios cristãos, séculos, contrastando frontalmente com os piedosos ensinamentos do Cristo, empolgados pelo fanatismo da pior espécie, não hesitaram em trucidar a ferro e fogo milhares de hereges e infiéis para a maior honra e glória de Deus, como se aquele que é o Senhor da vida pudesse sentir-se honrado e glorificado com tão nefandos assassínios. Atualmente, bastante enfraquecido, o sectarismo religioso começa a derruir, o que constitui prenúncio seguro de melhores dias daqui para o futuro. Acreditamos mesmo que, graças à rápida aceitação que a doutrina espírita vem alcançando por toda parte, muito breve haveremos de compreender que todos, sem exceção, somos de origem divina e integrantes de uma só e grande família. E posto que Deus é amor, não há como adorá-lo, senão amando-nos uns aos outros. Pois, como sabiamente nos ensina João, o apóstolo, na sua primeira epístola, se o homem não ama seu irmão, que lhe está próximo, como pode amar a Deus a quem não vê? Então, esse texto interessante, gostei bastante dele, de Rodolfo Caligares, que é escritor de livros espíritas, trouxe para nós aqui um raciocínio sobre essa questão da forma de adoração, do fanatismo, da crença de cada povo. Da gente ver, por exemplo, esse relato, né, que, por acaso, Elias, como o seu Deus venceu, vamos decapitar o outro povo, então. Era assim que as coisas aconteciam, à força. Depois de um tempo veio o entendimento, e depois de um tempo veio o amor. Né? E nós estamos aqui tentando aprender, através da razão ainda, apesar da vinda do Cristo, e trazendo para nós todos os seus ensinamentos. Eu tinha passado para vocês uma indicação de vídeo, um documentário do Discovery Channel, só vocês chegarem lá em cima depois, www.virtual.spiridige.net, e darem uma chegadinha no quadro de avisos, lá no finalzinho, a história de Deus. 3 partes, né, cada parte com 45 minutos, que vale a pena vocês lerem. Tá? Então eu faço a indicação com a minha assinatura embaixo, porque conta a visão do mundo, das sociedades na história, no entendimento de Deus, do homem, das religiões e da ciência nessa relação com Deus. Muito bem, vamos lá fechando, né? Dafa lembrou aqui, né, que ainda matamos o outro em nome de Deus, e assim vai continuar durante muito tempo. Me lembro que eu vi uma reportagem sobre soldados americanos que iam para o Afeganistão, e ali então eles se juntaram, fizeram uma prece porque eles estavam indo combater o inimigo. E em compensação nós vimos ali muçulmanos que faziam preces antes de estourar uma bomba no meio de uma reunião com pessoas de crenças diferentes. E aí então a gente continua com pessoas se ofendendo, pessoas se agredindo em nome do seu próprio Deus. No passado fazendo decapitações. Hoje, embora muitas vezes não façam as execuções da forma do passado, as ofensas morais, as execuções morais continuam acontecendo. Se você chegar, por exemplo, com uma camisa "Eu sou espírita" numa reunião de outras religiões, certamente você vai expulso. Se tiver sorte de não pegar alguém muito temperamental, vai sair apanhando de lá. Porque assim ainda as coisas continuam. Eu não tenho aqui agora, Dalene. Tá? Depois você pega a Covaninha, ela que tem as coisas anotadas, depois ela te passa direitinho. Tá legal? Então é isso, gente. Passando então para nossa amiga Heloísa, que vai fazer o encerramento para nós, e depois a gente volta para dar os recadinhos para vocês, então. Tá? Espero que essa nossa introdução à lei de adoração, que é o capítulo que a gente está estudando hoje, tenha sido proveitosa. E depois a gente volta, amanhã, na quinta-feira, na verdade, a gente volta para continuar estudando esse tema, agora tratando do adoração exterior. Né? Eu vou tentar aqui pegar um material bem interessante para nós, para falar sobre esses cultos exteriores e o que isso representa na nossa relação com Deus. Estou passando para você então, Luísa, depois a gente volta para dar aqui os recadinhos. Vamos lá. Bom dia a todos, vocês me ouvem? Oi? Darlene, eu colei aí o do Dudu, tá?
eu não sei se era isso que você estava querendo. Ver se é isso mesmo. Zeke, complementando, né, eu estava aqui, você lendo uma mensagem daí, eu aqui vendo uma que sempre me chama muito a atenção, naquele livro Pela Graça Infinita de Deus, volume 2, Psicofonia do Altivo, né, pelo Espírito Baltazar. Então eu vou ler essa mensagem, que eu acho que ela assim, complementa o nosso estudo, porque oramos. E hoje precisamos compreender o amar a Deus. E a mensagem fala assim: pela graça infinita de Deus, paz. Baltazar, pela graça de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas é o mandamento que deve percutir na nossa alma, de maneira clara, forte, tão forte, capaz de marcar o nosso espírito imortal. O homem que ama a Deus tem um objetivo maior, tem um objetivo programático, capaz de mostrar-lhe o rumo a ser seguido em sua existência. Trabalhará, agirá na terra como todos devem agir. Fará o que tiver que fazer, criará família, ajudará a sociedade, mas amará a Deus sempre, acima de todas as coisas. Este amor ele trará naturalmente na sua vida de relação. Por conta desse amor a Deus, respeitará o próximo, entenderá a fraqueza do semelhante, vivenciará o bem, nunca permitindo que o mal prevaleça em sua vida. Criará seus filhos sempre, os preparando para o porvir. Edificará a sua casa na base sólida da crença em Deus. Movimentará as forças da sociedade com a força do seu pensamento e o poder da sua ação. Mas essa força e esse poder só terão finalidade se forem ligados à ideia de Deus. O amar a Deus sobre todas as coisas é um compromisso da alma encarnada, como é da alma desencarnada. É o compromisso do filho para com o Pai. É o compromisso do homem que está iniciando a sua jornada para com aquele que o criou. Amar a Deus sobre todas as coisas, sendo o mandamento mais importante, deve ocupar a mente de todos os espíritas sinceros, que planejam para a sua existência progresso, trabalho, muita tolerância e amor ao próximo. Cada um de nós traga na mente, traga no sentimento a ideia de que amar a Deus deve ser a preocupação diária de todos nós. Que assim seja, graças a Deus, Baltazar, pela graça infinita de Deus. É uma prece e nós vamos compreender que, antes de tudo, quando vem falando a preocupação diária de todos nós, que é esse amor a Deus, porque a gente não pode dizer amo o meu semelhante se a gente nem aprendeu a adorar esse Pai amado, a amar esse Pai amado que nos deu essa oportunidade aqui. Então fica assim essa mensagem de Baltazar para todos nós. E nós aqui, Pai querido, só temos a te agradecer por todo o amparo, por toda a oportunidade, pela luz que nos envolve em todas as manhãs, pelos amigos que estão aqui presentes, encarnados e desencarnados, por esse ambiente que tanto nos ajuda, que nos auxilia nessas manhãs, abençoando assim e envolvendo de paz, de amor, de alegria as nossas manhãs. Obrigada pela intuição do nosso amigo Zeke, obrigada por cada